Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui na Seja ou pela internet, que Jesus nos envolva em sua paz. Aqueles dias eram dias tormentosos, sobretudo naquela quadra da Europa, na cidade de Lodz, na Polônia, ocupada por forças nazistas. E ali, na verdade, o calendário marcava uma sequência de tormentos, de dores, de desencantos, de sofrimentos inenarráveis. As forças nazistas poderosas agrupavam os judeus em guetos, não somente em Varsóvia, em Cracóvia ou em outras grandes metrópoles polonesas, mas também em Lodz, a terceira maior cidade da Polônia. E nesse contexto difícil, diariamente eram encaminhados os trens para os campos de extermínio. Mas naquela cidade, naqueles dias tão difíceis de 1941, nos primeiros meses, um determinado polonês, Jakob Heim, este homem transitava dentro do horário legal, antes do toque de recolher, no campo no gueto da cidade, e ele foi objeto da perseguição de um soldado nazista. Alto lá, judeu imundo, o que você está fazendo uma hora dessa? Já deveria ter se recolhido, você conhece muito bem as normas. O homem, ali surpreendido, naturalmente, ficou atônito e procurou obedecer, aguardava um comando ou até mesmo uma execução sumária, como acontecia vez por outra. Mas aquela sentinela resolveu fazer algo diferente. Judeu vai imediatamente para o escritório do oficial. Procure se explicar por que está fora do ambiente do gueto, depois do horário previsto. O horário não era bem aquele, no entanto, por alguma razão, o soldado, confuso por brincadeira, estava ali, enfim, pressionando o judeu polonês. Ele vai, mas acontece algo inusitado. Enquanto ele aguarda o oficial, ele consegue escutar, em língua alemã, uma rádio. E na rádio se dizia expressamente que as forças vermelhas, as forças soviéticas, estavam avançando em direção à Polônia e deveriam, de algum modo, libertar, ali no ano 1944, do jugo nazista, a nação polonesa. Jakob registra aquela observação, aquela informação, possivelmente exclusiva para os oficiais nazistas, e fica consigo aquele importante dado. Depois, como não há nada que o incrimine completamente, ele é colocado de volta no gueto. Mas ele se lembra, há um anúncio concreto que as forças soviéticas caminham em direção à Polônia e haverão de nos libertar. Então, ele, ao voltar para o gueto, ele traz consigo uma informação preciosa. Mesmo em sua pequena casa ali naquele gueto, ele cuida de Lina, uma menina que também escapou, porque os pais foram enviados num trem para um campo de extermínio. A menina se esconde. Ele agora diz: olha, eu tenho uma informação que ninguém aqui dispõe. Eu estou sabendo que os soviéticos caminham para a nossa libertação. Então, ele começa a pensar consigo mesmo. Ele vai falar para um colega: olha, eu tenho um rádio. Era um objeto terminantemente proibido de ser possuído por qualquer judeu no gueto,
porque pelo rádio alguém poderia saber em alguma língua informações dos deslocamentos das tropas. Portanto, era proibido que qualquer judeu tivesse um rádio. Tudo era confiscado, principalmente um rádio. Mas Jacob começou a pensar essa possibilidade, porque ele via o desencanto vencendo as pessoas. Algumas se entregavam às doenças, algumas se permitiam ser fuziladas porque já não tinham forças, como aconteceu com Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco, que viu ele, a esposa e toda a família ser aprisionada pelas truculentas forças nazistas. E ali, como os próprios biógrafos vão dizer, que a esposa dele disse: Victor é mais forte, haverá de resistir. Ela sucumbiu. Todos os outros familiares de Viktor Frankl morreram, mas ele resistiu, porque ele estabeleceu para si mesmo ali em Auschwitz que era preciso ser movido por uma força superior para resistir àquele massacre ideológico, aquele terrorismo diário que as forças nazistas impunham. E ele disse para si mesmo: eu preciso resistir ao Holocausto, para depois compartilhar, denunciar, dizer à humanidade dessas mazelas. E assim aconteceu. Nós sabemos que Viktor Frankl, o pai da logoterapia, não somente sobreviveu a Auschwitz, mas morreu aos 93 anos, viajando o mundo inteiro e propagando a sua abordagem psicológica, que contribui com o problema do sentido, porque ele vai dizer que sofrimento, prazer, dor, todos temos. A diferença é em dar um sentido a isso. Quando eu sofro, qual o sentido que eu dou ao meu sofrimento? Quando eu estou feliz, qual o sentido que eu dou à felicidade? É isso que nos diferencia, é isso que diferencia as pessoas equilibradas, sensatas, as pessoas amistosas, otimistas, das pessoas desencantadas, atormentadas, derrotistas. Mas isso se deu na Áustria. No entanto, na Polônia, aquele era o clima. E Jacob Heim pensou consigo: ora, eu ouvi essa informação no rádio, os soviéticos vão nos libertar. Então ele começou, disse: por que eu não inventar uma história que eu tenho um rádio? E por este rádio eu vou alimentar os meus colegas, os meus compatriotas de gueto. Eu vou dizer aos meus amigos, os meus familiares judeus, que os soviéticos estão avançando, e eu vou, de algum modo, alimentando o próprio deslocamento das tropas. Ali, a desesperança era a marca maior. Então, Jacob Heim começou a inventar essa história do rádio. Olha, eu tenho um rádio, e eu vi que os nazistas estão preocupados porque os soviéticos estão cada vez mais próximos da Polônia. Estamos em 1944. E eles vão chegar a Lodz e vão nos libertar. E aquela informação, em princípio verdadeira, ele sabia que as forças soviéticas estavam se deslocando em direção à Polônia, mas ele não tinha rádio algum. Aquilo estabeleceu um ânimo imenso, porque diariamente as pessoas, quando despertavam no gueto, procuravam Jacob Heim e diziam: e aí, qual a novidade? O que é que você escutou no seu rádio? Aí ele dizia uma coisa nova: olha, eles já estão mais próximos, vocês não estão sabendo, mas eu escutei hoje. Aí começava a criar uma narrativa muito esperançosa. E aquele gueto, por força dessa informação fictícia, mas com alguma base em realidade, começou a pensar de forma diferente, começou a suportar as agruras, as dificuldades, a opressão nazista, porque dizia: não, aguentemos um pouco mais, tenhamos esperanças, porque as forças soviéticas estão cada vez mais próximas. E assim, dia a dia, Jacob Heim dizia a história de que ouvia no seu rádio o deslocamento das tropas, até que isso chegou às próprias forças, às autoridades nazistas, e ele terminou sendo fuzilado. Mas até isso, até o momento do fuzilamento, ele diariamente alimentava um pouco essa história, que a rigor não é de todo ficcional, porque o autor desse romance, o judeu
polonês, depois naturalizado alemão, Jurek Becken, ele escreveu Jacob the Lügner, em alemão, ou em inglês, Jacob the Liar, ou em português, Jacob o Mentiroso. A gente percebe que é uma coisa trágica, mas fica até cômica, como aconteceu com A Vida é Bela, o clássico do cineasta italiano Roberto Benigni, que ele vai criando a narrativa e aquela criança fica animada achando que um campo de concentração é uma brincadeira, é um jogo para se obter um prêmio. Isso mostra que quando as pessoas são movidas por esperança, elas estabelecem um elemento que torna a vida verde, torna a circunstância mais difícil com alguma abertura, com alguma luz. O pessimista, o derrotista, o desesperançado é aquela pessoa que vê apenas o negro, o breu, o escuro, nada mais, nenhuma luz, a total ausência de luz. No entanto, o otimista é esse que começa a pintar de verde algo que muitas vezes a própria realidade naquele momento assim não apresenta. Esse romance, Jacob o Mentiroso, foi ao cinema por 2 vezes e obteve grandes prêmios. Primeiro em 1975, ainda na antiga Alemanha Oriental. Depois passou por um remake, por uma refilmagem em 1999, Um Sinal de Esperança, protagonizado com Robin Williams, o grande ator americano, que tem um desempenho notável no filme. Acho que deve estar disponível até hoje naqueles canais específicos de filme. Mas é essa Polônia sofrida, é essa Polônia que parecia totalmente quebrada, ela ressurge na plenitude, porque exatamente ali há uma esperança. Os judeus que sobreviveram, eles são unânimes, demonstrando que a esperança foi o fator determinante, que buscaram na sua fé. E aí nos lembramos do irmão José, naquela comunicação que ele deu em Bordeaux, que Allan Kardec aproveitou e colocou no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, mãe da esperança e da caridade. O apóstolo Paulo, quando foi cantar sobre o amor na sua primeira epístola aos Coríntios, ali no capítulo 13, ao encerrar o chamado hino ao amor ou à caridade, ele vai colocar as 3 virtudes cardinais ou principais. E agora ficam as 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Embora Paulo admita que o amor é o mais excelente das 3, mas ele faz uma associação. E José, o Espírito, retoma essa fala paulina, e lá no capítulo 17, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Espírito vai colocar essa tese: a fé, mãe da esperança e da caridade. O exercício da esperança é também um exercício de fé, e as pessoas que têm fé, elas têm as raízes para serem esperançosas. Essa Polônia sofrida, ela trouxe um episódio real em plena Segunda Guerra, porque narram os historiadores que quando as forças soviéticas chegaram a Varsóvia para libertá-la do jugo alemão, nazista alemão, encontraram a cidade destroçada. Os poucos sobreviventes eram todas doentes e pessoas mutiladas, feridas. E ali as autoridades que restavam, polonesas, associadas às forças libertadoras soviéticas, fizeram em praça pública uma pequena assembleia improvisada. Elas precisavam saber o que a população que tinha sobrevivido desejava estabelecer como mais urgente, as prioridades para uma reconstrução de Varsóvia, a capital da Polônia. E aí saíram perguntando. E então essa autoridade principal perguntou àquele povo que parecia sofrido, que parecia esgotado, que já não tinha forças: o que vocês desejam para recomeçarmos Varsóvia? Qual é a prioridade 0? Qual é a prioridade fundamental para a reconstrução da cidade de Varsóvia? E então, como ninguém nada dizia, ele pensou consigo: isso é fome, isso é que dá, o povo está com fome, são anos de guerra, de opressão. Então ele disse: vocês desejam
que nós comecemos pela reconstrução do mercado central, porque o mercado traria uma certa normalidade, seria o abastecimento de víveres e as pessoas poderiam voltar a se alimentar. Mas as pessoas não diziam nada, não diziam absolutamente nada. Ele pensou, mas como pode? Essas pessoas têm fome. Mas ele observou melhor, elas estavam todas machucadas, com curativos, algumas com muletas, totalmente destroçadas na saúde. Ele disse, é claro, vocês querem que nós recomecemos Varsóvia, a reconstrução se começa agora pelo hospital? E ninguém nada disse. Mas como pode? É isso que acontece. Depois de anos de guerra, as pessoas perdem a capacidade de reagir às propostas mais inteligentes. E ele foi apontando um e outro projeto para ser aquilo que deveria ser a reconstrução de Varsóvia, e ninguém nada dizia. Quando ele já estava cansado de propor prioridades, uma voz cansada lá no fundo da Assembleia disse, a catedral, comecemos pela reconstrução da catedral. E imediatamente aquilo se fez um coro, todos começaram a gritar, a catedral, a catedral. E a autoridade entendeu que a necessidade maior daquele povo sofrido não era propriamente a alimentação ou a assistência médica. Eles precisavam de um aconchego da fé, porque tinham resistido graças à esperança. Por isso faz sentido a colocação de Paulo e do irmão José, associando fé, esperança e caridade. Essa mesma Polônia, que no século XIX e no começo do século XX, vai oferecer à humanidade o médico humanitarista Dr. Zamenhof, aquele que inventou o idioma, o Esperanto. E Zamenhof escreveu belos poemas, inclusive depois de desencarnado, pelo químico brasileiro Porto Carreiro Neto, chegou a escrever vários poemas de excelente qualidade em Esperanto. Ele não escreveu para o Chico Xavier, porque Chico disse que não teve tempo para aprender a língua. Era um dos desejos de Chico, como ele compartilhou com Vantuís de Freitas na obra, conforme as cartas recolhidas na obra Testemunhos de Chico Xavier, por Sueli Caldas Schubert. Então, ali estava Zamenhof. Ele vai escrever um poema chamado La Espero, a esperança. No entanto, há um outro belo poema, Lavoio, o caminho, e no caminho ele vai conclamando as pessoas que aderiam àquela língua que começou apenas com um falante, que foi ele mesmo. Ele que aproveitou-se, era um médico pobre, ele aproveitou-se de uma situação porque ele foi casado com Clara Zilbernick. E naquele contexto judaico da Polônia, tanto ele quanto a noiva eram judeus, o pai de Clara ofereceu um dote. Era uma obrigação, segundo a tradição judaica da época, o pai da noiva ofereceu um dote, para o noivo. E ele pegou esse dote, esse dinheiro, ao invés de comprar presentes, ao invés de comprar roupas, ele financiou a primeira edição do Esperanto, a Lingua Internacia. Mas no poema Lavoio, ele vai conclamando aos esperantistas que se nutram de esperança. E ele diz uma sentença muito bonita, mostrando que a pessoa esperançosa, ela não é ansiosa, ela tem aquela capacidade de sempre vislumbrar um farol à frente e prosseguir dia a dia em busca desta meta, porque ele vai dizer, la nepoi vimbenos, ou seja, os netos vos bendizerão. Ele está dizendo que as pessoas não podem ser imediatistas, como um outro grande pensador polonês disse recentemente, Zygmunt Bauman, falando dos tempos líquidos, de que as pessoas estão aceleradas demais, estão imediatistas e querem tudo para ontem. Mas as construções da fé é dia a dia, passo a passo, e a esperança está nessa disposição. Quando a pessoa se abre para a cultura da esperança, naturalmente, ela está se curando também da sua ansiedade descontrolada. Agora há pouco, Elizabeth leu para nós essa maravilhosa passagem do Evangelho, do Sermão do Monte, em que Jesus nos recomenda que não andemos ansiosos, a cada dia basta o seu mal.
É preciso ter essa disposição de confiança, como o mestre poeticamente cantou, falando dos lírios do campo. Não existe na história da botânica nenhuma ocorrência que um lírio tenha sido vencido pela ansiedade. No fundo, é como uma ânsia equilibrada, esperançosa da natureza. O lírio aguarda passo a passo que a programação natural vá se realizando na sua planta, nela mesma. Assim, deve ser um exemplo para todos nós. Por isso que Jesus diz: olhai os lírios do campo, não semeiam nem ceifam. E vai dizer que os lírios alcançam um grau de beleza que nem mesmo Salomão, o imponente rei dos judeus, conseguiu atingir esse nível. Os lírios, porque eles se contentam, eles se encaixam naquela disposição que Deus lhes ofereceu. Nasci lírio, vou ser lírio. Pronto. Por que acelerar a vida? Por que se desesperançar? Por isso, esses poloneses nos trazem essas disposições, esses recados, para sermos movidos pela esperança. A esperança que para nós é, de fato, uma virtude que está no imaginário de todo mundo. Para termos uma ideia, há um clássico da música popular brasileira que é, na verdade, inspirado numa situação banal, corriqueira, do dia a dia, numa situação familiar. Roberto Carlos, ele de algum modo desafia os próprios psicanalistas quando escreveu com Erasmo Carlos o Divã. E ele vai dizer: minha casa era modesta, mas eu estava seguro, não tinha medo de nada, não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e meu pai sempre de volta. Trazia o suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperanças. Roberto se referia ao pai dele, seu Roberto Braga também, que era um simples relojoeiro em Cachoeiro do Itapemirim e com certeza nem sempre conseguia trazer para casa o necessário para os mantimentos. Então, se a família de Roberto, ele, a mãe dele, Dona Laura, e os irmãos, se deixassem levar pela desesperança, achassem que a desgraça os alcançaria sempre, porque o pai naquele dia não tinha trazido dinheiro, apenas suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia a esperança. Possivelmente o pai dele deveria chegar em casa alegre, diz: não, meu filho, hoje não consegui muita coisa, mas amanhã o movimento será melhor. Quem lida com serviços e com o comércio sabe disso. Nem sempre um dia é igual ao outro. Há dias que não se vende nada, há dias que não há serviços, mas nem por isso a pessoa deve cair numa sensação de desesperança. Imaginemos se Roberto Carlos tivesse caído numa situação de desesperança. Eu sou filho de um simples relojoeiro. Nós não teríamos este homem que até hoje é uma referência na arte nacional. Quantas e quantas pessoas, todos nós, somos de algum modo devedores de Roberto Carlos, porque ele anima as nossas vidas com o seu romantismo. Por que não? Imaginemos se ele tivesse sido vencido pela desesperança. O meu pai não trouxe dinheiro. Ou até mesmo a sua dificuldade, bem sabemos que ele tem uma deficiência física, mas isso não foi suficiente para quebrá-lo, porque com certeza ele aprendeu com o seu Roberto Carlos Braga, com o pai dele, a ser movido pela esperança, a não se prender completamente à situação momentânea, instantânea, e a pessoa fazer uma generalização: o dia está ruim hoje, o dia está nublado e nunca mais teremos sol. Absolutamente, essa não pode ser a nossa disposição íntima. Por isso, imaginemos e recuando um tanto mais, nós falávamos de Paulo, mas esse Paulo que está descrito em Atos dos Apóstolos, ele ganha um colorido e se agiganta para todos nós lá no romance Paulo e Estevão. Talvez a melhor obra psicografada no século XX, a obra psicografada por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel, que todos nós espíritas merecemos e precisamos lê-la. Não faz sentido deixar as nossas estantes vazias, trocarmos as nossas noites, as nossas férias, ao invés de estarmos lendo Paulo e Estevão, assistindo uma coisa que todo mundo assiste, se sufocando com o discurso desesperançoso das notícias que normalmente são deprimentes. Se abrir para ler Paulo e Estevão. Mas se alguém disser: eu já li Paulo e Estevão, ora, reler. Cada releitura
Paulo Estevão fica mais colorido. E é nesse texto, Paulo Estevão, na segunda parte, é quando Paulo parece alquebrado, ainda Saulo, ele está ali, sofreu uma humilhação do amigo que o desconsidera, que o chama praticamente de louco, depois o pai que o lança na rua de forma humilhante. Então esse homem que está praticamente vencido, ele é recusado pelas comunidades cristãs, pelas comunidades judaicas, ele parece uma pessoa sem saída, é um ser derrotado aparentemente. Então quando ele procura ali nas cercanias de Tarso, junto ao Monte Tauro, ele procura uma caverna, e lá ele quase que adormece e entra num transe mediúnico, conforme a descrição do autor espiritual Emmanuel. E nesse transe ele vê algo maravilhoso, porque diante de si as figuras amadas, a noiva querida da qual ele nutria uma imensa saudade, Abigail, e junto de Abigail o cunhado dele, Estevão, ali estão luminosos. E ele, não suportando a emoção do momento, ele sucumbe ali e chora, de joelhos chora. E Abigail, a noiva, diz: choras? Ele começa a ver que ele tinha muitos motivos para se queixar. Ele queria aproveitar aquele momento e começar a enumerar as dificuldades, as pedradas que vinha sofrendo. E Abigail estabelece para o noivo querido 4 passos, 4 princípios, 4 itens, para que ele estabeleça ali para si mesmo um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de superação daquela conjuntura tão difícil. E ela começa dizendo: ama, porque ele vai falando, mentalmente ele vai dizendo, enumerando os sofrimentos atravessados, e ela disse: ama. Depois ele não se dá por satisfeito e vai elencando outras tantas coisas já sofridas, aquele fechamento, aquela dificuldade. Ela diz: trabalha. E quando ele percebe a conjuntura completamente desfavorável, e mentalmente vai dizendo para os irmãos das suas dificuldades insuperáveis, ela diz: espera. E por último ela diz: perdoa. Apenas 4 princípios. Saulo, que estava acostumado a conhecer de forma profunda o Tanakh, a Bíblia dos judeus, a Torá, ali conhecia tudo, as escrituras, tudo na sua memória perfeita. E Abigail, de forma simples, estabelece para ele apenas 4 elementos como um roteiro básico. Naquele instante, que ele mais precisava era amar, era trabalhar, era esperar e perdoar. E vejamos aí que exatamente graças à disposição de Saulo em esperar, ele consegue se transformar no apóstolo dos gentios, porque ele estava ali começando. Ele tinha recolhido, segundo a descrição de Emmanuel, a narrativa de Emmanuel, as situações mais difíceis. Alguém ser rejeitado por um amigo, alguém ser enxotado do próprio lar paterno, o pai lançá-lo na rua e de forma humilhante ainda mandar umas poucas moedas. É uma situação desequilibradora. No entanto, há esperança. Era preciso ver além daquele momento. Essa é a disposição dos esperançosos. Allan Kardec, muito sensível à psicologia que todos nós entendemos, ele começa a discutir na parte 4ª do Livro dos Espíritos, esperanças e consolações. O Livro dos Espíritos, na verdade, reúne 4 grandes livros, 4 tomos. Mas a última parte, o fechamento, o codificador deseja pontuar a questão das esperanças e consolações. E aí, na questão 941, ele começa a falar de algo que todos nós, de algum modo, nos sentimos assaltados, que é a perplexidade perante a desencarnação, a morte e o morrer. Por mais cultura espírita que a pessoa tenha, ela ainda fica perplexa, com algumas exceções, é claro, diante da morte,
Até porque nós somos educados numa sociedade materialista que nos apavora diante da morte, ou que diz que depois da morte não há nada. A doutrina espírita é que está nos oferecendo a convicção de que a vida continua, e continua deslumbrante. Então, quando ele discute o temor da morte, mais adiante vai falar sobre as intuições das penas futuras. E a altura, 20 questões depois, porque ele vai falar ali sobre as questões do suicídio, o desgosto da vida suicídio. Depois que ele termina de pontuar o suicídio, ele retoma intuições das penas futuras. E à altura da questão 961, Allan Kardec pergunta: qual sentimento domina a maioria dos homens no momento da morte? Observemos a sagacidade, a disposição, a inteligência do codificador. Ele admite que as pessoas ali na fronteira da desencarnação, no momento da morte, é movido sobretudo não por um raciocínio, mas por um sentimento. Mas ele quer saber qual dos sentimentos domina a maioria das pessoas. Porque há aquelas pessoas que se prepararam para a desencarnação e a morte é recebida com muita serenidade. No entanto, a maioria das pessoas, qual é o sentimento? E Allan Kardec resolve estabelecer 3 possibilidades. Ele pergunta se é o sentimento da dúvida, se é o sentimento do temor, ou é o sentimento da esperança. Então, a maioria das pessoas orbita em torno de uma dessas possibilidades. Façamos um exercício honesto. Se fôssemos desencarnar daqui a pouco, ou agora mesmo, ninguém precisa ficar assustado, ninguém precisa ligar para o SAMU, né? É só uma hipótese, não tenho mediunidade para tanto, não estou vendo aqui ninguém, as vascas da desencarnação, nem Elizabeth tem tanta mediunidade a ponto de ver alguém também já aí, né, na condição de moribundo, mas enfim, façamos um exercício honesto. Se fôssemos desencarnar agora, considerando essas 3 possibilidades, em qual nos encaixaríamos? Na dúvida e agora? O que vai acontecer? Ou o temor? Eita, agora sim, agora eu vou ter que me explicar, né? Ou, me aguarda aí, pessoal, estou chegando, né? Que maravilha, muita coisa boa deve estar lá, né? Numa outra dimensão, né? Nem vou assistir à posse de Bolsonaro, porque no além eu quero ver outras possibilidades, né? Já pensou? Qual é, enfim, o sentimento que nos domina? E os espíritos respondem a Allan Kardec e vão dizer o seguinte: para os céticos empedernidos, aquele cético, né, que é cristalizado, que ele não renuncia à sua dúvida, está sempre duvidando, por mais esclarecimentos honestos que você queira apresentar, mas ele é, por sistema, uma pessoa que duvida. Então, para os céticos empedernidos, a dúvida é o sentimento dominante. Uma prova disso, outro dia Elizabeth fez uma palestra aqui para nós e falava daquelas múmias descritas na obra Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, que está lá, né, num dos capítulos, capítulo Os que Dormem, quando Aniceto, André Luiz e Alfredo estão visitando um galpão com quase 2.000 desencarnados, e eles espíritos estão deitados como se numa espécie de cama de pedra, né, dessas de necrotério. Então eles estão lá, e parecem umas múmias, porque muitos deles têm os olhos vitrificados, aquele pavor do momento da morte, aquela dúvida cruel. E aí André Luiz, mas quem são essas pessoas? E Alfredo vai dizer: esses são os espíritos materialistas, são as pessoas que passaram toda uma existência duvidando se tinha qualquer coisa depois da morte. Então, quando eles desencarnam, ficam nessa espécie de sono. E de fato acontece, porque é feita uma oração, nessa oração uns poucos despertam, um desperta e sai correndo apavorado, porque não suporta aquela realidade que o seu sistema filosófico passou uma vida inteira negando, e sai correndo feito louco. Então isso tem
confirmação mediúnica. A dúvida, né? A dúvida é o sentimento ali de fronteira para os céticos empedernidos. Mas há uma outra categoria, que é exatamente aquilo que ele perguntou sobre o temor. O temor é o sentimento que move as almas culpadas. Quando a pessoa está em paz consigo mesmo, quando ela faz aquele balanço diário e não deixa acumular, proposto na questão 919A, o comentário de Santo Agostinho, quando ele sugere que o que ele fez consigo mesmo diariamente, passava o seu próprio dia limpo, perguntando se tinha prejudicado alguém, se tinha feito todo o bem que era capaz de fazer, etc, etc. Então, a pessoa, neste caso, quando não faz isso, via de regra, ela é movida por um sentimento de culpa. Ela lesou alguém, ela lesou a si mesmo, e essa pessoa, muitas vezes, ela teme a morte, porque ela admite a possibilidade da continuidade, né, da vida, mas ela sabe que ela vai se defrontar, muitas vezes, com os cobradores. Imaginemos uma pessoa que tenha assassinado a outro, que tenha lesado gravemente a alguém, que não tenha pedido perdão, que não tenha se reconciliado, enfim, etc, etc. Esta pessoa vingativa, ela disse, se aquela pessoa estiver me esperando do outro lado? É o temor. E se aquela minha vida oculta, aquela minha vida paralela, criminosa, ela, né, de repente vier à tona, como eu ficarei? É o medo de ser descoberto. Jesus dizia isso claramente, né? Que não haveria nada de oculto que não seria descoberto, né? Por isso que ele falava sobre colocar a candeia, né, no alqueire. É um exercício diário que a gente vai administrando. Portanto, o temor é o sentimento que domina as almas culpadas. Mas os espíritos deixam para o final aquela terceira possibilidade, a esperança. A esperança é exatamente o sentimento que domina o que ele chama de homens de bem. As pessoas que passaram toda uma existência exercitando o Evangelho, desejando amar e ser amados, fazendo todo o bem no limite das suas forças, suportando as agruras, as dificuldades, os desafios, sem reclamar e com muita confiança em Deus e nos benfeitores. Então essas, ali na fronteira da desencarnação, elas estão em paz. Elas estão esperançosas, elas aguardam o melhor. Aí temos as descrições, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, descrevendo Dona Adelaide e outros espíritos que, ao desencarnar, ali se defrontam com o Dr. Bezerra de Menezes e eles são acolhidas. Minha amiga, você está de volta, que bom, nós preparamos aqui todo um ambiente agradável, merecidamente seu. Já pensou, você está desencarnando assim, alguém diz, olha, já tem aqui um apartamento para você, já tem uma casinha ou coisa parecida, né? Vai ter festa lá no além, estavam te esperando, cheio de presentes, gratidão. Quem não lembra, por exemplo, da descrição da desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes em 1900? Dr. Bezerra desencarna e ali, mal saindo do corpo, ele percebe um alarido, vozes, muitas vozes, aplausos. E aí ele pergunta a Celina, que é exatamente a secretária de Maria Nazaré, minha irmã, mas o que acontece? Quem são essas pessoas? Por que aplaudem? Por que aclamam? Esses apupos, de onde vêm? E Celina diz, pois venha, Bezerra, venha ver. Ele percebe ali, na sacada de uma construção do mundo espiritual, quando ele observa milhares de pessoas que estavam ali a agradecê-lo, a chamar pelo seu nome, pessoas que estavam de coração gratas. Então são almas como o Dr. Bezerra de Menezes, são homens de bem, que ao desencarnar, não há um outro sentimento senão a esperança. Estão confiantes, estão com paz no coração. Emmanuel escreve uma página maravilhosa no livro Fonte Viva, capítulo 103, daquela série Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. Esperar e alcançar.
Emmanuel faz uma interpretação da passagem de Hebreus 6,15, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Emmanuel faz referência aos antigos hebreus. E aí ele vai dizer, ele vai fazer um jogo de significação. O que seria esperar? Porque o título do capítulo é Esperar e Alcançar. O que seria esperar? A gente imagina que esperar é, muitas vezes, uma situação passiva. Eu estou esperando que haja alguma coisa boa. Até mesmo porque, em português, o verbo esperar se confunde com aguardar. Uma coisa é você esperar uma vida melhor, outra coisa é esperar o ônibus daqui a 15 minutos. É aguardar o ônibus, né? Em francês é mais fácil, né? O espoir e o attendre, né? Então, em língua portuguesa, às vezes, essa confusão. Você usa esperar para aguardar. Mas o esperar, no sentido espiritual, muitas vezes a pessoa pensa que é uma coisa passiva. Eu vou esperar, né? Então, em berço esplêndido, como lembra lá o hino nacional brasileiro. No entanto, Emmanuel vai dizer, esperar significa persistir sem cansaço. Esperar significa persistir sem cansaço. Aí percebemos que há uma associação semântica entre esperar e persistir. A esperança deve ser prima ou irmã da persistência, da perseverança. E ele diz, alcançar expressa triunfar definitivamente. É o fechamento de um ciclo. Por isso, esperar e alcançar. A comunidade judaica, os hebreus, eles viviam basicamente de esperança, porque um Deus de promessa. Eles viviam oprimidos, mas eram movidos pela esperança. O nosso Deus, né, há de nos libertar, há de mandar um Messias. Toda a cultura judaica é uma cultura rica em esperança, em aguardar os sinais do céu, em confiar plenamente em Deus, em não se acelerar, não se inquietar. Por isso, essa passagem lida agora há pouco por Elizabeth. Então, é esse persistir sem cansaço. Há pessoas que começam esperançosas, mas à medida que a situação vai ficando difícil, a pessoa começa a dizer, eu vou largar a toalha, eu vou morrer na praia, na expressão popular. Eu não aguento mais, estou no limite das minhas forças. E aí, por pouco não chega lá. Hilário Silva, espírito, acho que em A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ele conta a história de um empresário brasileiro que foi, de algum modo, muito prejudicado pela crise, eu acho que a crise de 29, o grande crash. E aí, esse homem, ele fazia camisas, ele era um industrial, e chegou um momento que a conjuntura econômica ficou tão desfavorável, que ele passou a ter muitos prejuízos. E o pior, tinha um grande estoque. Então ele começa a ficar desesperançoso, desencantado, e começa a dizer para si mesmo, estou caminhando para a bancarrota, vai ser uma vergonha para a minha família. E começa a imaginar as coisas piores. Não tem sentido, estamos aí nos aproximando de um clima talvez de guerra, estávamos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e aí ele começa a perceber que não há saída para o seu negócio, e o seu negócio era a sua vida. Então, num gesto deslocado, ele se suicida. Ele se suicida e lança a família numa dificuldade ainda maior. E sofre imensamente como sofrem os suicidas via de regra no mundo espiritual. Mas depois de alguns anos, ele já reequilibrado minimamente, ele volta a visitar o lar, volta a visitar o próprio escritório da sua fábrica. E ele toma um susto porque o negócio prosperava. Mas como? O que aconteceu? Ele não entendeu. Até que um espírito disse, olha, o senhor está vendo? Como assim? O senhor não soube esperar, o senhor perdeu a esperança.
porque ele percebeu no próprio escritório da fábrica dele, havia lá um retrato em homenagem a ele, os filhos deixaram, mas a fábrica estava de vento em popa, a fábrica estava produtiva demais. Disse, mas a minha fábrica não estava falida? Sim, mas o que aconteceu é que 5 dias depois do seu suicídio, houve uma reviravolta no mundo comercial e os seus produtos foram os mais valorizados. Os seus filhos, mesmo em situação de profundo luto, souberam aproveitar aquela ocasião e reverteram por completo a situação dos seus negócios. O Senhor não soube esperar, foram só 5 dias. Por isso que o nome do capítulo é Por 5 Dias. Às vezes é por minutos, por dias. É preciso o indivíduo estar movido pela esperança. Por isso Emmanuel diz, esperar significa persistir sem cansaço. Talvez, no 4º dia, se ele se desesperançasse, se sentisse cansado, Emmanuel ainda vai escrever, entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Ele vai ser enfático, esperança não é inação. Esperança não é virtude para preguiçoso, é atividade, é disposição, mas também não é inquietação. A pessoa vai vivendo um pouco. E ele diz ainda, o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir e perseverar e esperar por ele. Ouvíamos de um instrutor espiritual essa disposição, nada de arrobos. A esperança talvez seja mesmo uma virtude homeopática que tem que ser tomada em pequenas gotas diariamente. Não existe overdose de esperança. Eu estou com uma hipovitaminose de esperança, digamos assim. Eu preciso reverter esse quadro e aí encontrar uma overdose, 100.000 unidades de esperança para ficar esperançoso. Não existe isso. É gotinha a gotinha, uma gota de esperança por dia. E aí, no dia seguinte, mais uma gota. E assim a pessoa vai robustecendo as suas reservas de esperança. Até porque a esperança, ela é movida por algo que vai além do presente. Um sábio e um equilibrista foram presos como presos políticos. Um ditador cruel. Ele perseguia os artistas, perseguia os homens de livre pensamento, então colocou numa mesma cela um velho sábio e um equilibrista. Estava ali um homem do circo e um homem das letras. E ali o sábio perguntou para o equilibrista, mas o senhor faz o que da vida? Ele disse, eu trabalhava no circo, eu era o homem do equilíbrio. Do equilíbrio? Eu passava o tempo inteiro andando em cima de um arame muito fino. Aí disse, eu lembro desses espetáculos. Aí, mas como é que o senhor consegue isso? Eu disse, eu não sei explicar bem para o senhor, mas eu treinei e fiz isso. Muitas vezes eu consigo ir e voltar em cima de um arame, ali pisando em cima de um arame. O sábio ficou curioso. Alguns anos depois, o ditador desencarnou. E os presos políticos foram libertados, o sábio e o equilibrista. A primeira atitude do sábio diz, quando é que você vai voltar para o circo? Ele diz, amanhã eu volto. Amanhã eu quero fazer um pequeno treino e quero ir para o arame, quero ir para o picadeiro. O sábio, pois eu estarei vendo vocês lá. Muito bem. No dia seguinte estava lá o equilibrista, no arame, e o sábio observando. Aquela altura dá, de algum modo, uma tontura, E o sábio ficou observando, o equilibrista não observou a plateia, simplesmente fez um grande trajeto caminhando no arame, parou. Quando ele estava parando, voltando, quando deu os primeiros passos, ele olhou para baixo. Quando ele olhou para baixo, se desequilibrou, quase cai. Ele voltou, tomou posição e seguiu o seu trajeto. Foi exitoso. Ele desceu, foi aplaudido, mas imediatamente, assim que ele desceu para os seus bastidores, ali o sábio o interpela. Meu colega de cela, eu vi a sua apresentação. Eu acho que eu descobri o segredo do seu equilíbrio. O senhor descobriu? Descobri.
O senhor é um sábio. Eu fiquei observando o tempo inteiro os seus movimentos. Mas como assim? Ele disse: olha, eu observei que você sempre tinha um ângulo específico para equilibrar as pernas, para colocar os pés, mas observei que tinha uma coisa determinante que você jamais abandonou, a não ser num determinado momento. Como assim? Eu observei que você tinha uma fixação por um bastão lá na outra ponta. Você fixava o bastão e persistia nos seus movimentos perfeitos. Isso é verdade, eu nunca tinha atinado que o bastão era o segredo do meu equilíbrio. Pois então, na volta, eu vi que você por um instante deixou de olhar para o bastão, olhou para baixo e quase se desequilibra e cai. O segredo é olhar para o bastão que está na frente. Essa é a lógica da esperança. Há um farol à nossa frente, o mar está encapelado, não importa. O farol nos indica o porto seguro. Não é a situação, a conjuntura imediata, é aquela luz mais adiante que nos impulsiona, que nos dirige e que nos anima. Essa é a lógica do esperançoso. Por isso, como os alpinistas fazem, não devemos deixar de pensar no topo. Gostaríamos de encerrar a nossa fala com uma referência à esperança como um medicamento mesmo, como algo com alto poder de refazimento das almas. Quem lê a obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, psicografada por Dona Ivone Pereira, a grande médium brasileira, ali de autoria de Camilo Castelo Branco, Elizabeth lembrava que esse texto foi escrito na década de 20, só 30 anos depois, graças à esperança de Dona Ivone, ele pôde ser publicado. Se Dona Ivone tivesse se desesperançado, se ela tivesse se desesperado, nós não teríamos Memórias de um Suicida, porque você guardar um texto mediúnico de alta qualidade por 30 anos, esperar ser reescrito por Leon Denis, revisado. Então, Dona Ivone, nesse livro lá, O Espírito Camilo Castelo Branco, ele que foi suicida e vai descrevendo as agruras, as dificuldades que os suicidas passam. Às vezes as pessoas têm até um impacto, porque a primeira parte do livro é muito chocante, é muito forte, aqueles 5 casos de suicídio, e é um texto muito denso, e alguns até abandonam a leitura. Mas o livro vai ficando suave, vai avançando, e a terceira e última parte, que é exatamente a cidade universitária, ali nós temos o primeiro capítulo, a mansão da esperança. E esses mesmos suicidas que nos primeiros capítulos estão atarantados, são recolhidos, confusos, atormentados, ali estão como alunos de Epaminondas, estão como alunos de Aníbal. Aníbal, que foi aquele rapazinho, um dos rapazinhos que Jesus colocou no colo. E ali eles recebem lições, porque eles precisam enfronhar na própria alma o Evangelho, porque uma vez reencarnados, passarão por crises de desesperança, que é o problema da maioria dos suicidas. E é possível que aquele passado, aquela matriz do suicídio de uma reencarnação anterior, possa vir com muita força e induzir a pessoa a um novo suicídio, a uma reincidência. Então é preciso que esses suicidas, eles assistam a aula com os melhores mestres para registrar profundamente as lições do Evangelho. Então exatamente esse capítulo, a mansão da esperança, e a descrição belíssima que Camilo Castelo Branco faz do ambiente e dos professores. E a esperança, vai falando claramente da tonalidade verde. Gostaríamos de encerrar com Joana de Ângeles, no capítulo 32, de Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. Joana escreve: difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Perseverando-a em ti, nunca desfalecerás,
nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. E por último, a esperança é melhor cantada pelos poetas. Nós gostaríamos de ler uma página psicografada por Divaldo Pereira Franco, que está na obra Estesia, chamada Realidade Distante, do espírito Tagore, que é o mesmo poeta hindu, o amigo pessoal de Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, o único prêmio Nobel de Literatura da Índia. Então Tagore, vislumbrando os dias da humanidade feliz do futuro, ele esperançoso escreveu: sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sob os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e se completavam. Recordei-me da guerra, do ódio, das pestes, dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em canção de esperança: ama e aguarda, amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Muita paz.